Bom dia, boa tarde ou boa noite, turma do sexto ano. Não sei que horário você vai estar assistindo esse nosso vídeo, mas estamos aqui com essa novidade agora até pra mim, né? Uma maneira da gente estar mais perto, estar mais junto e mais conectado, né? Nesse momento que a gente está passando, em que a gente tem que ter essa distância de corpos, né? Na quarta-feira, dia 18/3, foi para vocês para casa uma atividade que falava sobre dois temas, né, dois conceitos importantes quando a gente pensa em como a vida começa, né? Provavelmente na cabecinha de vocês, assim como na minha cabeça, já se passou. E aí, de onde nós viemos, né? Como é que a vida, a primeira vida surgiu? E isso não é uma pergunta que vem só da nossa cabeça ou da cabeça de vocês aí em casa também, não. Isso o homem já pensa há muitos anos, né? Então vamos lá com um pouquinho de história. Sim, ciências têm história, né? E é muito importante para a gente poder compreender alguns conceitos que vêm ao longo aí dos anos se apresentando para a gente. Então, assim, no primeiro momento eu gostaria de falar com vocês sobre um conceito chamado animismo, né? O animismo foi a primeira forma que os homens primitivos pensaram em explicar essa questão da vida, né? Para esses adeptos do animismo, hoje em dia nós temos algumas tribos ainda indígenas que praticam esse conceito de animismo, né, em suas crenças, em que eles achavam que tudo tinha vida, que tudo tinha alma, né? Animismo vem de ânimo, alma. E aí eles tinham um respeito muito grande pelos seres não vivos também, porque na verdade para eles não tinha muita diferença entre os seres vivos e seres não vivos, né? Então o animismo ele vem isso, acreditando em que todos tanto seres vivos como não vivos são iguais aí, todos têm alma, todos têm emoção, todos têm, né? São formados da mesma matéria vital, talvez aí até que derive um pouco a teoria de Gaia, mas isso é assunto para outra época, né? Eu pedi para vocês na tarefa de casa do dia 18 conceituar, né, definir, na verdade, dois conceitos. Um deles já está aqui atrás, esse aqui é a abiogênese, né? Não é mais tão estranho essa palavra para vocês. A palavra, num contexto dela, né, ela é formada pelo prefixo a, de negação, bio, que é vida, e gênese, que é começo, né? Então foi a primeira, a biogênese, ela acreditava em que seres não vivos, né, poderiam gerar seres vivos. Nessa abiogênese também foi conhecida há muitos anos como teoria da geração espontânea, porque se gerava vida espontaneamente de qualquer lugar, ok? O primeiro a pensar sobre a abiogênese é um amigo nosso, filósofo, professor Rafael já deve ter falado para vocês, mas a gente volta a falar aqui em ciências porque ele é muito importante durante todas as ciências, que é o nosso amigo Aristóteles. Então Aristóteles, no século IV a.C., foi o primeiro a pensar sobre os conceitos, né, formular conceitos sobre os elementos da nossa natureza. Ele foi o precursor do que mais tarde esse cara aqui, John Needham, chamou de princípio vital. Para Aristóteles, ele observava silos, que eram locais onde guardavam grãos, né, e observavam ratos saindo de lá. Então ele acreditava que o Sol, na verdade, era o precursor, né, era essa força, esse princípio vital que fazia com que de ser não vivo surgisse vida, né? Somente lá, no século XVIII, John Needham afirmou, através de seus estudos, ter visto tais átomos vitais. E aí se formulou esse princípio vital, né? Esse conceito de princípio vital, de que quando algo morria, átomos orgânicos vitais viajavam pelo espaço, pelo ar, e iam se depositar nas coisas, dando vida a elas, né? John Needham, apesar de ser um padre, era um estudioso que também era adepto da abiogênese, né? E para comprovar isso, ele ferveu caldos, né, com carne, plantas, só que ele vedou com uma cera essa boca desses frascos, né? E como ele ferveu e viu que mesmo assim, depois de algum tempo, surgiam micro-organismos ali, lembrando que século XVII já se começou, foi a primeira vez que uma pessoa conseguiu ver uma
célula, né? Ele chamou de célula na época, mas mais pra frente a gente vai ver isso. Mas no século XVII já tinham sido vistos micro-organismos, porque a microscopia já estava vindo se desenvolvendo ali, né? Só que voltando aqui para nossa época, século XVIII, John Needham, que acreditava na abiogênese, ele, para tentar comprovar esse ponto de vista dele, ferveu lá esses frascos e viu que logo em seguida surgiam micro-organismos e comprovou que a fervura não matava a geração espontânea, né? O princípio vital estava ali presente e mesmo fervendo as coisas, a vida surgia. Pode parecer muito estranho para a gente hoje em dia esse conceito de abiogênese, ou muito curioso, né? Como que durante séculos, porque a abiogênese foi acreditada até no século XIX, gente. Imagina, do século IV a.C. até o século XIX, nós seres humanos acreditávamos que a vida podia surgir de um nada, de algo sem vida, né? Pode parecer absurdo, mas foi uma construção de pensamento. Bastava-se com certeza uns experimentos, né, ou umas observações, principalmente aqui na época de Aristóteles, em que se observavam ratos saindo, né, de silos. Bastava a pessoa ficar observando durante mais tempo que ia ver que os ratos na verdade iam até lá e não saíam de lá, né? Mas fazer o quê? Até o século XIX foi isso aí que perdurou. O conceito que estava na tarefa de casa do dia 18, né, de vocês, era esse conceito aqui, biogênese. Eu pedi para vocês conceituarem e definirem, e vocês já sabem que biogênese, formado, né, pelas duas palavrinhas bio mais gênese, começo da vida, afirma que um ser vivo só surge, né, de outro ser vivo. Só tem ser vivo se for originado de outro ser vivo, gente. Isso pra gente parece muito comum, né, e muito racional, atrevo-me a dizer, de se pensar. Mas lembra que eu falei? Século IV, lá Aristóteles, século IV antes de Cristo, até século XIX, se acreditou mesmo, foi na teoria da geração espontânea, na abiogênese. E a primeira pessoa a tentar ir contra o conceito da abiogênese foi o Francisco Redi. Ele aparece até no vídeo que eu passei para vocês, né? Que ele pegou aquele dos frascos, que colocou a carne. Só que o simples fato dele tampar com uma telinha o frasco fez o quê? Que as moscas voassem pelo lado de fora, mas não surgisse nenhuma larva lá dentro. E os frascos que ele deixou abertos, apareceram as larvas e moscas voando, provando que, na verdade, ó, eles acreditavam em princípio vital aqui nessa época. O princípio vital estava entrando, mas a vida não surgia lá na carne, né? Ela vinha realmente de fora. Só que naquela época, o conceito de abiogênese estava tão enraizado na cultura daquela população que as ideias dele caíram por terra, ninguém acreditou, né? Somente aqui, ó, depois do século XVIII, com Lazzaro Spallanzani, que era um italiano, também padre, contemporâneo lá do John Needham, ele, até pensando nas suas crenças religiosas mesmo, né? A vida não podia surgir do nada, né? Ele fez o mesmo experimento do John Needham, porém, ele pegou os frascos, aqueceu bastante o bico e retorceu, vedando o frasco completamente, né? O que o John Needham fez? Acusou ele de não deixar os átomos vitais e os princípios vitais entrarem dentro das garrafas e que por isso que o experimento dele não tinha dado certo. Então, essa discussão naquela época ficou empatada e quem desempatou isso aí veio só no século XIX com Louis Pasteur, ó, francês bom, mas Louis Pasteur, 1862, ele pegou os frascos, esses frascos de pescoço de cisne, né? São esses frascos com essa boca curva aqui. Ele aqueceu também caldos de carne, né? Porém, ele deixou um aberto, um ele vedou, e o outro ele manteve em fervura, né? Enquanto ele manteve esse pescoço de cisne aqui, o que acontecia? A fervura fazia com que o caldo que estava aqui dentro, a água desse caldo evaporasse e depositasse aqui nessa curva de fora do pescoço. Então os micro-organismos eram incapazes de conseguir entrar e contaminar esse caldo. Então mesmo aberto, a vida não surgia aqui.
Então ele provou de uma vez por todas que não existia princípio vital, porque se existisse ele estaria passando por esses gargalos e chegando até aqui embaixo. E dias depois ele pegava esse pescoço aqui e quebrava, né? Mostrando que o contato com o ar é que fazia com que micro-organismos entrassem, colonizassem aquele caldo e ali sim surgisse vida, mas porque existiam micro-organismos no ar, não existia princípio vital. Lembrando que no século XIX a microscopia já estava bem mais avançada, né? Então ele botou fim a crença na abiogênese. Mas até hoje a gente estuda ela, por mais absurda que possa parecer, justamente para a gente perceber como que se demora às vezes séculos para se deixar de acreditar em algo. E como é importante essa construção do pensamento, né? Essa fagulha que faz com que o homem queira derrubar teorias anteriores e comprovar novos pontos de vista. É assim que, afinal de contas, a gente vai desenvolvendo e evoluindo até hoje, até as novas tecnologias, não é verdade? Com isso, já deu para perceber como deve ter ficado a tarefa de casa de vocês, né? Ou era para ter ficado. Eu pedi para vocês definirem os dois termos, biogênese e abiogênese. Depois da definição, assistir o vídeo e montar um quadro onde aparecessem os estudiosos e cientistas que fizeram parte do vídeo, né? Que foram falados no vídeo. Na abiogênese apareceram dois, Aristóteles e John Needham. Vocês colocavam o nome dele e ao lado descrevia o que eles fizeram e no que eles acreditavam, que no caso desses dois era a abiogênese. Nos de biogênese apareceram esses três aqui, Francesco Redi, Lázaro Spallanzani e Louis Pasteur. Aqui eu não coloquei as experiências, mas no caderno de vocês deve vir escrito, né, como relato o vídeo, cada experiência que cada um fez. Só para acrescentar uma última coisa, o Pasteur, ele virou o pai do que hoje nós chamamos pasteurização, que é uma forma de livrar de micro-organismos alguns líquidos que a gente precisa. Se vocês forem reparar ou perguntar ao pai de vocês, o nosso leite que a gente bebe, por exemplo, é leite pasteurizado, justamente porque esse leite é levado a fervuras muito altas com o intuito de matar todos os micro-organismos que contém ali, né? E a gente poder trazer para casa e ter uma durabilidade maior aí na nossa geladeira. Vejo vocês no próximo vídeo.